O tema de hoje é a origem do casamento, né? A origem do casamento. O capítulo 1 de Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Mas o capítulo 2 registra os detalhes da criação do homem e da mulher, e é o que nós vamos ver hoje. E eu começo então no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fez primeiro Adão, depois fez Eva. Alguém já falou assim para Eva, a Eva não dá palpite. Então, primeiro Deus fez Adão, para Eva não dá palpite, mas as mulheres falam que não, primeiro vem o rascunho, depois vem a obra-prima. Enfim, o que a Bíblia fala é que Deus fez primeiro Adão. Adão estava sozinho, a Eva ainda não tinha sido criada. Deus viu Adão sozinho e falou o quê? Não é bom que ele esteja só. Quem inventou então essa história? Foi Deus. Tem um pastor engraçado na internet, o nome dele é Cláudio Duarte. Ele tem um sermão meio engraçado, ele fala assim, Cláudio Duarte, Deus falou assim: Adão, você está muito tranquilo, eu vou arrumar um probleminha para você. O Cláudio Duarte fala assim, que Deus estava com inveja de Adão, Adão estava muito tranquilo, né? Daí ele fez a Eva. O casamento, gente, é uma ideia de Deus. Foi Deus que criou a Eva para o Adão. O casamento não é uma ideia do diabo, né? Mas casamento é uma ideia divina. Deus viu Adão sozinho e falou assim: eu vou criar uma auxiliadora para ele, né? Talvez tenha pessoas aqui, ou você que me assiste, que estão assim, decepcionada com o casamento. Talvez você fale assim: ah, pastor, eu não acredito em casamento, eu já fui traída, eu já divorciei, eu não acredito. Eu respeito a sua história, eu respeito o seu sentimento, eu respeito as suas frustrações, mas eu quero dizer para você que, por mais que você teve uma experiência tão negativa com o casamento, ainda assim eu quero dizer para você que isso é um projeto de Deus, que isso é uma ideia divina, que o casamento é uma solução para a solidão do homem, a solidão humana. E você sabe que hoje você fala que vai casar, há muitas brincadeiras e muitas zombarias, né? Você fala assim: ah, vou casar, os caras falam: ih, meu amigo, você está doido. Tem até uma música que fala assim: casou, casei, complicou, compliquei. A turma fala: agora você enroscou a sua vida, você casou. Até no futebol a gente brinca, né? Ô fulano, vai jogar bola? Ah, vou lá ver com a minha mulher se eu quero ir hoje, né? Vou ver com a minha mulher se eu quero ir hoje. Alguns falam assim: já pegou o alvará, né? A gente brinca assim, porque realmente, depois que você casa, né, você não é mais sozinho, você não pode chegar e falar assim: ah, eu vou hoje fazer o que eu quero. Quando você é solteiro, você faz o que você quer, você vai na casa do seu amigo, joga videogame, dorme lá. Depois que você casa, você tem que ir. Quando toca o telefone, fala assim: ó, a polícia, quem que é? Minha esposa. Oi, amor, onde você está? Não, estou na cela, estou indo para casa, tá bom. É assim. Então, diante dessas brincadeiras que a gente vê no casamento, a gente vê um certo assim preconceito com o casamento, um bloqueio, um certo medo, pessoas que falam assim: ah, eu não me vejo casado, eu não me vejo casada, mas realmente é um projeto de Deus, tá? E você precisa tratar isso. Às vezes você teve uma frustração, às vezes você teve uma decepção, às vezes você teve um trauma. Eu estou falando aqui como psicólogo,
Às vezes você teve alguma coisa dos seus pais que você viu e você tem uma frustração. Isso bloqueia você. Mas o casamento é uma bênção, né? Eu me casei, eu tinha 23 anos de idade quando eu me casei. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Melhor decisão. Estou casado tem 16 anos. Melhor decisão que eu tomei na minha vida. A minha esposa é uma bênção na minha vida e me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Apoiando, me ajudando, me aconselhando. Então, o casamento é uma bênção, é divino, é um propósito de Deus, por mais que você esteja tão frustrado e magoado com esse tema. O verso 18 fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vocês veem a palavra ali, auxiliadora? Sabe o que é auxiliadora? Não é uma escrava, não é uma serva. Sabe o que é a palavra auxiliadora no hebraico? Que apoia, que ajuda. Veja isso. A mulher é um socorro, é um apoio, é uma ajudadora para o homem. É uma auxiliadora. Homem e mulher não foram feitos para competir, mas para cooperar. Não é para competir. Hoje tem muito isso, né? Competição. Ah, porque eu dirijo melhor que meu marido. Ah, porque eu cozinho melhor que a minha esposa. Ah, porque eu não sei o que, eu sou mais inteligente, eu ganho mais. Fica competindo. Não é competição o casamento. O casamento é cooperação. Cooperação, apoio, ajuda. Assim que Deus fez o casamento, para ser uma auxiliadora. Deus deu uma função para o Adão. Até aqui a Eva não tinha existido. Deus deu uma função para Adão, para ele dar um nome para os animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então vamos lá, vamos entender o que está falando a Bíblia. Primeira tarefa, Adão sai dando nome para os animais. Adão viu a vaca, falou, essa será chamada vaca. Adão viu a girafa, falou, essa tem cara de girafa, será girafa. Essa será elefante. Esse será o leão, em inglês vai ser lions, em espanhol eu não sei. E assim foi dando nome a cada animal. Haja criatividade, né, gente? Uma missão difícil essa, hein? Catalogar esse monte de animal. Mas aí, ele dando, será que ele deu aqueles nomes científicos, Psiridápidos, não sei do que, nossa, acho que não, né? Muito difícil aqueles nomes científicos. Mas aí o que aconteceu? Ele viu que o cavalo tinha a égua, ele viu que o carneiro tinha a ovelha, ele viu que o boi tinha a vaca, ele viu que o galo tinha a galinha. Ele falou assim, pô, não tem uma auxiliadora para mim. Olha lá no finalzinho do versículo, todavia não se achava uma auxiliadora para ele. Todo animal tinha o seu par, e eu estou sozinho. Olha, hoje nós vivemos a indústria do pet, né? Os animais pet. Hoje nós temos o gatinho, o cachorrinho, aquele cachorrinho seu que vai no pet shop, toma banho toda semana, chega em casa todo cheiroso, aquele cachorro que dorme lá do lado da sua cama, ou até na sua cama às vezes, aquele gato, é tão gostosinho, né? Tão lindinho, meu cachorrinho. Mas aquele cachorrinho, aquele gatinho, aquele pet, ele não complementa o ser humano. Você já viu alguém falar assim, eu vou casar com um cachorro, eu vou casar com o meu gato?
É estranho. O meu cachorro conversa comigo. Você pode dar um gadernal para essa pessoa. Lembra do gadernal, não era? Está meio louca, né? O meu cachorro me aconselha. Você está meio doida. É assim, é legal ter o pet, guti-guti, é legal. Mas conversar com o cachorro? O cachorro me aconselha? O meu gatinho é meu amante? É estranho. Né? Não é assim que Deus fez. Não é assim que Deus fez. Deus fez uma mulher para Adão. Porque nenhum animal era à altura de Adão. E Deus então teve uma ideia, da costela de Adão formar a Eva. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. Deus foi o primeiro anestesista da história da humanidade. Deus foi lá, fez o homem cair em pesado sono, deu uma anestesia geral. Você já tomou anestesia geral? Eu me lembro quando eu tomei anestesia geral, eu estava lá no quarto, todo feliz, saltitante, de repente vem o tiozinho lá, o médico anestesista. Tudo bem, como é o seu nome? Daniel, só vou colocar um negocinho aqui. Já foi, não vê mais nada, só acorda depois. Deus fez o nosso Adão cair num sono profundo. Ele ficou desacordado, sem sistema sensorial. Deus fez uma cirurgia, o primeiro cirurgião da história, tirou uma costela de Adão e fez o primeiro clone humano. Foi Deus que fez. O primeiro clone humano, sabe como se chamou? Eva, da costela de Adão. Deus pegou a medula óssea da costela de Adão e fez Eva. E é interessante o detalhe do texto, depois ele fechou o lugar com carne, ou seja, ele costurou a sua própria cirurgia. E a costela que Deus tirou, Deus transformou numa mulher, a Eva. Às vezes a gente brinca assim, né? A gente encontra algum amigo solteiro. Eu tenho amigos solteiros meus, assim, amigos da época de juventude, até da época de seminário. Eu encontro a turma e falo: ei, meu amigo, como você está? Tudo bem? Eu falo: já achou sua costela? Ah, Daniel, ainda não encontrei. Uma hora você vai encontrar, minha amiga, sua costela. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo, nem dos seus pés para ser por ele subjugada. Deus tirou a mulher de uma de suas costelas para estar ao seu lado. Aqui é importante a gente falar sobre essa questão da homem e mulher, quem manda? Há uma cultura antiga, machista, que ensina, até algumas igrejas, ensina que quem manda é o homem, que o homem é a cabeça, que o homem, mas eu não vejo dessa forma. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Paulo, o mesmo Paulo, ele fala assim: maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, e deu a sua vida e morreu por ela. Ou seja, não existe quem manda, existe quem serve. Ah, eu mando aqui. Já perdeu. Se você manda no grito, já perdeu. Ninguém vai seguir você por medo. As pessoas seguem você por amor, não por medo. Se os maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja, a missão deles é muito maior do que mandar na mulher. Nenhum homem é feliz escravizando a sua mulher. Nenhuma mulher é feliz sendo subjugada.
Deus fez homem e mulher para serem complementares, parceiros. Se a mulher é melhor em finanças, deixa ela conduzir a vida financeira da casa. Se o homem é melhor nas finanças, deixa ele conduzir. Estamos falando não de sexo, mas de potencialidades. Se a mulher é melhor em alguma área, deixa ela fazer aquela área, não é vergonha para o homem, e vice-versa. Agora não, o homem todo enrolado financeiramente, vive com dívida, vive com juros, vive pagando juros no cartão, juros no cheque especial, porque a mulher fala, a Bíblia fala que eu sou o cabeça, está levando a família para o buraco. A esposa seria muito melhor gerenciadora das contas do que ele, mas não pode, porque alguém ensinou assim. Que besteira é essa? Quem ensinou isso? De onde vem isso? A Bíblia fala que Deus tirou da costela, cooperação, não é competição. Essa história assim, não, serviço doméstico é da mulher. A mulher que tem que passar roupa, a mulher que tem que lavar roupa, a mulher que tem que cozinhar, a mulher tem que lavar a louça. É outra besteira. Você homem, você não é mais homem ou menos homem porque você limpa a casa ou porque você lava uma louça. Não te faz mais macho ou menos macho, um serviço doméstico, aliás, porque você mora lá, aliás, porque você vive lá, aliás, porque você suja lá prato, suja roupa, por que não ajudar? Eu não entendo, eu creio que Deus não nos fez dessa forma, Deus nos fez para mutualidade, para cooperação, para apoio, um apoiar o outro, um ajudar o outro, está o casal lá na hora do almoço, um ajudando o outro, enquanto o marido está lá lavando a louça, a mulher está fazendo arroz, e um ajudando o outro, limpando a casa, você tem tempo, um ajuda o outro, qual o problema disso? Se você é homem e morasse sozinho, você ia ter que fazer isso, se você é homem e morasse numa república, como eu já morei numa república, você tem que lavar seu banheiro, você tem que passar pano na casa, você tem que cozinhar, você tem que lavar, estender roupa, suas cuecas sujas lá, aquelas freadas. E por que não pode fazer isso casado? Não, é serviço de mulher. Que história é essa? Que história é essa? Aí, hoje a mulherada trabalhando, tem mulheres hoje que ganham mais do que o marido já, tem mulheres hoje que têm mais estudo que o marido, hoje você vai ver a faculdade, tem mais mulheres que homens na faculdade, aí a mulher acorda às 7 da manhã, trabalha até 6 da tarde, trabalha de segunda a sexta, se brincar até no sábado, e chega em casa, final de semana ela tem que passar, tem que cozinhar, tem que lavar, e o maridão está lá na Netflix, bonito, para sua cara. Por que isso? Quem disse que tem que ser assim? Quem inventou essa história? Então, eu sei que os maridos vão sair daqui tudo bravo comigo hoje, mas é importante, irmãos, a gente entender que não existe mais essa ideia, já acabou isso, a idade passada. Hoje, um ajuda o outro, um coopera com o outro, um apoia o outro. Um dia eu falei para minha esposa assim, ela falou, se eu ganhar mais que você, você vai achar ruim? Eu falei, eu vou achar ótimo. Se o meu salário for maior que o seu um dia, você vai achar ruim? Eu falei, eu vou achar bom. E ela trabalha, minha esposa, ela é psicóloga, vai voar, vai trabalhar. Por que eu vou prendê-la? Então, irmãos, espero que vocês entendam qual o projeto de Deus, nem da cabeça e nem dos pés, é da costela, é para ser igual, é para ser cooperação, é para ser ajudadora,
é parceria, não é escravidão, não é domínio. Um presente para Adão, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha aqui, gente. Nosso Adão dormiu, anestesia geral, e quando ele acordou, ele não viu um macaco, ele não viu um leão, ele não viu uma girafa, não, ele viu uma mulher. E a Eva deveria ser tão linda, né? Assim como Adão. Ele viu a Eva e ele falou um poema, uma poesia. Se você ver na sua Bíblia, a Bíblia aparece centralizado. Ele fez uma música para ela. Ele fez uma poesia, ele falou: ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. O nosso Adão estava apaixonado. Aí você fala assim: ah, pastor, mas que elogio mais sem graça. Foi o que ele tinha no seu repertório, é o que ele conseguiu falar, mas é um elogio isso aqui, é um poema que ele fez. Na Bíblia, gente, é complicado a gente entender. Tem um livro na Bíblia, um livro de amor, chamado Cantares de Salomão. Esse livro fala de um poema de um homem, uma mulher para um homem. Sabe como que o homem elogia a mulher naquele livro da Bíblia? Ele fala assim: você para mim, os seus olhos são como pombas. Olha isso, imagine você chamar a sua esposa de pomba hoje, né? Está sendo gravado aí, ele fala assim: os teus seios são como duas gazelas saltitantes. Lê lá depois o livro de Cantares. Se eu falar isso para minha esposa, ela está com um copo na minha cabeça. Mas na época era um elogio, era o poema da época. E aqui então Adão, é o poema dele, é o amor dele. Você é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. É o poema que ele faz. Olha Provérbios 18, 22. Vamos ler junto na tela? O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Olha aí, aquele que encontra uma esposa, uma mulher, a sua Eva, a sua costela, achou o bem, alcançou a bênção do Senhor, né? Alcançou a bênção do Senhor. Tem um poema, não sei se você já ouviu esse poema, eu vou ler para vocês aqui, eu acho ele bem interessante, está dentro do nossa passagem da Bíblia. O Sidney Moraes, ele fala assim, ó: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, leão. Andava muito inspirado e foi abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar fim na solidão e disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Falhei por companheira uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia,
nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo a carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já havia cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado, deixou para trás muitos bichos sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, de que o homem é mais importante, porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho, que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro, para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante. Para o sucesso da vida a dois, para ser feliz, não importa quem veio antes ou quem veio depois. Porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Poema de Sidney Moraes, que resume bem o que foi esse capítulo 2 de Gênesis. Eu quero encerrar no último versículo. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, meus irmãos, há um princípio muito especial. Deixa o homem seu pai e sua mãe. Eu quero falar sobre 3 deixar. Primeiro deixar financeiro. Quando a gente se casa, nós temos que parar de pedir dinheiro para o papai e para a mamãe. Para. Se você está se casando, você agora tem que ter responsabilidade financeira. Não é saudável ficar ligando lá: ô pai, ô mãe, empresta 100, 500, 1000, não é saudável. Corta, vai viver tua vida. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe. Quem quer os privilégios da intimidade tem que ter a responsabilidade dos compromissos. Se você agora casou, deixará financeiramente. Um segundo deixar, emocional. Independência emocional. A intervenção dos pais no casamento dos filhos está errado, está em desacordo com a Bíblia. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é saudável a menina ligar para a mãe, a esposa: ô mãe, briguei com o fulano hoje, quebramos o pau aqui em casa. É mesmo, filha, o que foi? Ele chegou aqui em casa, jogou a toalha na cama, e não sei o que, ele é muito folgado, não ajuda em nada. Aí beleza, aí no outro dia tem o almoço da família. Chega lá, a mãe olha para o marido: o que foi, sogra? Nada. Ô mãe, para de tratar mal ele, eu já perdoei ele. Você perdoou, o problema é seu, eu não perdoei ainda. Então você mesmo está fazendo a sua cova. Você fica falando para sua mãe e para o seu pai os problemas, eles abraçam a causa. Deixar emocional, gente, corta esse cordão umbilical. Confie que o legado que seus pais deixaram para você já está ótimo para tomar as decisões da vida adulta. É hora de caminhar sozinho, como adultos, relacionar-se como adultos. E último, para a gente encerrar, deixar geográfico. Nada de casar, querer morar na casa do papai e da mamãe. Quem casa, quer casa. Vai para o seu lugar. Né? Não é fácil. Gente, olha, eu fico olhando para o meu casamento. Eu estou com 16 anos de casado. Tem gente aqui que tem muito mais e muito mais. Eu fico olhando para o meu começo de casamento, primeiro ano de casamento, segundo ano, eu falo isso, só Jesus na causa.
Só Jesus. Eu fiz tanta bobagem, não estou falando de traição, nem de adultério, mas é imaturidade. Sabe? Imaturidade. Ciúmes, tanta coisa. Então, assim, a gente tem que ter a nossa cantinho, o nosso lugar. Não dá certo você morar com seus pais, deixar financeiro, emocional e geográfico. É um conselho bíblico para um relacionamento saudável. E mesmo assim, se prepare para o primeiro ano de casamento, é muito difícil. Segundo ano, terceiro é muito difícil. Pior momento é o começo, porque junta duas pessoas totalmente diferentes, cultura diferente, família diferente, vão viver juntas, estão se conhecendo ainda, é muito difícil, mas com a graça de Deus, nós aprendemos a respeitar, a amar, a perdoar, a conviver, porque melhor é viver em dois do que viver sozinho.